Olá, seja bem-vindo ao episódio 273 de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar de um dos acontecimentos mais trágicos da Segunda Guerra Mundial, não só pelo número de baixas, mas sobretudo pela profunda injustiça moral de todo o episódio. Refiro-me à Revolta de Varsóvia, ocorrida entre 1 de agosto e 2 de outubro de 1944, portanto assinalam-se agora 80 anos, quando a resistência polaca, perante o avanço do exército soviético e o recuo das forças alemãs, ensaiou uma sublevação contra o regime nazi com vista a recuperar o controlo da capital da Polónia e, subsequentemente do próprio país. A revolta haveria de fracassar, tragicamente, em boa parte porque o exército soviético, que já se encontrava naquele momento em território polaco, resolveu conter o seu avanço em direção à capital e não interferir na batalha entre os polacos e os alemães. O Exército Vermelho, aliás, nem sequer autorizou os aliados a utilizarem os seus campos de aviação para ajudar os revoltosos por via aérea. No início de outubro, após 2 meses de revolta, o exército polaco já tinha perdido dezenas de milhares de homens, estava isolado e exausto e optou pela capitulação. A minha pergunta para ti é esta, Rui. Como é possível que em 1944, no final da Segunda Guerra, os polacos, que já tinham sido abandonados à sua sorte em 1939, convém recordar que a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polónia, como é possível que eles tenham voltado a ser abandonados quando a derrota do regime nazi já era uma quase inevitabilidade, era uma inevitabilidade para toda a gente? Como é que era possível? Porque a guerra tinha a ver com política, e aqui a política é a política que explica esta situação. E esta insurreição do chamado Exército do Interior polaco em Varsóvia, em agosto de 1944, é, aliás, um bom motivo para olharmos para a Segunda Guerra Mundial de outra maneira em relação àquela a que estamos habituados, que é uma sucessão de operações militares, planos, ofensivas, batalhas. Mas a verdade é que, para além do choque militar, a Segunda Guerra Mundial foi feita de política, isto é, de cálculos políticos, de intrigas políticas, que por vezes determinaram os acontecimentos militares, como é o caso aqui em Varsóvia, em agosto, setembro de 1944. Mas vamos tentar situar-nos. Portanto, ano de 1944, vamos pôr-nos no mês de julho, verão de 1944. A oeste, os aliados, isto é, os americanos e os ingleses, tinham desembarcado na Normandia em junho, e em julho estavam a avançar já na França, em direção à fronteira com a Alemanha. Portanto, isto é a situação a oeste. Na frente ocidental. A leste, os soviéticos tinham lançado também uma ofensiva, também em junho, umas semanas depois do desembarque aliado na Normandia. Tinham rompido a frente e estavam a avançar na Ucrânia e na Bielorrússia, que tinham estado ocupadas pelos alemães desde 1941, e em julho de 1944 já tinham entrado nas fronteiras daquilo que era a Polónia em 1939. Ou seja, a Europa que tinha sido ocupada pela Alemanha, e sobretudo dois dos maiores países ocupados pela Alemanha, a França e a Polónia, estavam em vias de ser libertados da ocupação alemã. Uma ocupação alemã que vinha desde 1940, no caso da Polónia, desde 1939, 1941, uma vez que havia uma parte que os alemães só ocuparam em 41, mas já lá vamos a esse pormenor. Ora bem, a questão é a seguinte: há aqui uma questão política, não é apenas uma questão militar no verão de 1944. A questão política é esta. Em países como a França e como a Polónia, o que é que vem a seguir à ocupação alemã? Vem uma outra ocupação militar, desta vez dos aliados, no caso da França, dos soviéticos, no caso da Polónia. Vêm governos nacionais, mas como é que são escolhidos esses governos nacionais? Os americanos, em relação a isto, tinham tido até então, porque já não tinham na altura, mas tinham tido até então uma opção muito clara, que era países ocupados
pela Alemanha, uma vez libertados dessa ocupação alemã, deviam ficar sob a ocupação militar dos aliados, portanto um governo militar aliado, no caso da França um governo militar americano e inglês, que esse governo militar organizaria eleições e quem ganhasse as eleições livres, democráticas, com vários partidos, etc., para eleger uma Assembleia Nacional, e quem tivesse na Assembleia Nacional meios para depois governar o país, os americanos e os ingleses entregavam-lhes o governo. Essa era a ideia do que os americanos tinham tido até então. Portanto, não há cá questões, isto é, não há questões nenhumas. A ocupação militar alemã é substituída por uma ocupação militar aliada, e essa ocupação militar aliada vai organizar um processo democrático que dará a essas populações a possibilidade de escolherem o governo que quiserem. Porque é que estás a dizer até então? Até então porque há imediatamente uma grande reação contra esta ideia. Porquê? Porque nestes vários países ocupados pelos alemães tinham surgido organizações armadas, as chamadas resistências, às vezes com o apoio, aliás, dos aliados, o apoio logístico e o incentivo dos aliados. E essas organizações armadas, que tinham feito operações de sabotagem ou de guerrilha contra os alemães, agora começaram a reivindicar o direito de representar as populações ocupadas. Bom, isto é a mesma conversa que nós tivemos sobre o colonialismo. E, portanto, estavam à espera de, quando acabasse a ocupação alemã, o poder nesses territórios seriam entregues a estas organizações de resistência. Era a ideia do general de Gaulle em França. O general de Gaulle tinha saído de França em 1940, tinha lançado um movimento de resistência contra a ocupação alemã, portanto ele estava no exílio em Londres, e a ideia dele é, bem, uma vez que acaba a ocupação alemã, eu sou o representante da França e é a mim que os aliados devem entregar o poder. Os americanos faziam sempre a pergunta, mas quem é que o elegeu? Quer dizer, quem é que o elegeu? E a resposta dele era: não, mas eu apelei aos franceses, eu mobilizei os franceses, portanto tenho esta legitimidade resultado da resistência contra os alemães. Sim, isto faz lembrar, de facto, a Frelimo Moçambique. Os levantamentos armados contra as potências coloniais depois nos anos 50 e 60. Portanto, basicamente a ideia do general de Gaulle era que a França livre devia substituir a ocupação alemã, e em 1944 ele já tinha convencido o presidente Roosevelt, que era o menos entusiasmado com esta ideia, a reconhecer então de Gaulle como o chefe da França livre, e portanto a ideia de que haverá um governo provisório e um governo provisório em França, e de Gaulle será o chefe desse governo provisório. Mas mesmo assim de Gaulle ainda está desconfiado, isto é, ele não sabe se os aliados, e sobretudo se os americanos, que é a principal força dos aliados, vão cumprir isso ou não. E quando os aliados começam a avançar em França, de Gaulle preocupa-se muito com a possibilidade de os seus partidários em França demonstrarem que têm uma força em França. Isto é, conseguem... Não foram os aliados que os libertaram, foram eles que se libertaram eles próprios. E, claro, foca-se simbolicamente na libertação de Paris. A libertação de Paris deve ser feita pelos franceses. Os americanos não resistem muito porque os americanos não estavam a pensar em libertar Paris, estavam a pensar em contornar Paris, portanto não iam envolver-se numa batalha com os alemães numa zona urbana, e portanto, bem, se vocês querem revoltar-se em Paris e libertar-se, então experimentem, quer dizer, nós daremos apoio. E é isso que acontece. Portanto, há uma sublevação da resistência francesa em Paris, 25 de agosto de 1944, portanto, uns confrontos de rua, uns tiroteios. É uma operação mais ou menos tranquila, porque as forças alemãs, de facto, não resistem. O governador alemão em Paris decide entregar a cidade, quer dizer, aliás, Hitler tinha-lhe dado instruções para destruir Paris, ele obviamente diz logo que nunca aceitou isso, e os americanos apoiam depois as forças de Gaulle para tomar conta de Paris, isto é, entram também, enfim, para dar mais algum apoio. Portanto, isto em França, agosto de 1944. Ora bem, na Polónia, na mesma altura, há uma situação semelhante, mas muito mais grave.
Isto é mais grave, aliás, do ponto de vista até dos polacos e da resistência polaca. Porquê? Porque a França não tem dúvidas de que seria restabelecida como Estado independente depois da guerra. Não há dúvidas disso. Quer dizer, não há dúvidas a esse respeito. Mas em relação à Polónia há algumas dúvidas. E porquê? Porque a moderna Polónia só existia desde 1918. Portanto, a Polónia era um Estado muito recente, tinha existido durante 20 anos, entre 1918 e 1939. Antes de 1918 tinha estado dividida entre a Alemanha e a Rússia. Portanto, o que é hoje a Polónia, ou o que era então a Polónia, uma parte fazia, a parte ocidental fazia parte da Alemanha, a parte oriental fazia parte da Rússia. E em 1939, a Segunda Guerra Mundial começa com uma ocupação da Polónia pelos alemães e pelos soviéticos, pelos russos, que restabelecem mais ou menos a situação que existia antes de 1918. Isto é, a Polónia volta a estar dividida entre a Alemanha e a Rússia soviética, a Rússia comunista agora, e depois em 1941, quando a Alemanha ataca a União Soviética, obviamente ocupa também toda a Polónia, incluindo aquela Polónia que tinha sido ocupada e anexada, que é outra história, anexada pela União Soviética. Portanto, a Polónia moderna só tinha tido uma existência de 20 anos como nação independente e tinha sido estabelecida em territórios que eram reivindicados pela Alemanha e reivindicados pela Rússia. Portanto, a Alemanha, quando ocupa também em 1939, também anexa aqueles territórios que diziam que era parte da Alemanha, e a União Soviética também faz o mesmo em 1939 também, quando ocupa. Além disso, além destas disputas territoriais, a Polónia ainda tem um outro problema, é que é um Estado multinacional. Isto é, não é um Estado só de polacos. Os polacos são 2/3 da população, 1/3 da população não são polacos. Há muitos ucranianos, 14% da população ucraniana, há muitos judeus, 10%, enfim, os judeus em princípio deveriam ser polacos, mas são tratados de uma maneira bastante diferente. Antes da Segunda Guerra. Sim, em 1939, a Polónia de 1939, mas a Polónia, durante a guerra, também é este território habitado por várias populações com várias nacionalidades, obviamente com os judeus a serem, entretanto, exterminados pelos nazis. Portanto, tem também checos, tem lituanos, tem bielorrussos, tem alemães. Só para darem uma ideia, Lviv, hoje na Ucrânia, então ficava na Polónia. Era uma cidade polaca. Vilnius, que é hoje a capital da Lituânia, era uma cidade polaca, ficava na Polónia. Portanto, isto dá a ideia de como todos estes territórios e populações permitiam imaginar soluções depois da guerra que não fosse a reconstituição da Polónia que existia em 1939. Portanto, as fronteiras e a população da Polónia eram contestáveis, o que quer dizer que os polacos tinham de se preocupar com garantir que depois da guerra continuavam a ser o que tinham sido até 1939. Portanto, ou seja, ao contrário dos franceses que estavam a lutar pela sua libertação, os polacos estavam a lutar pela sua libertação e pela sua própria existência. Portanto, a Polónia, precisamente por isso também, a Polónia desenvolve meios de resistência a uma escala como nenhuma outra nação europeia sob a ocupação nazi. Em 1939, ao contrário do que fez o governo francês em 1940, o governo polaco em 1939 não se rendeu, isto é, saiu da Polónia. Portanto, as forças armadas polacas que estavam a combater na Polónia renderam-se, mas o governo polaco saiu e estabeleceu-se primeiro em França e depois da ocupação alemã de França em Londres. E só um detalhe, por exemplo, os pilotos polacos foram muito importantes na Batalha de Inglaterra, por exemplo, foram fundamentais. Há milhares de militares polacos que fogem e integram-se em forças militares ao lado dos ingleses. São 200 mil homens em 1944. Há 200 mil polacos nos exércitos aliados. Portanto, isto dá a ideia de... Este é o chamado exército do exterior, quer dizer, o exército polaco do exterior, que está... E há um governo polaco no exílio em Londres, quer dizer, com os ministros, com o chefe do governo, ministros, o presidente da República, etc. Agora, o governo polaco, com o apoio, aliás, da Inglaterra, constitui também forças no interior.
Há um exército clandestino na Polónia, sob ocupação alemã, totalmente alemã desde 1941. É o chamado Exército do Interior, que é agora vou dizer em polaco, a Armia Krajowa, quer dizer, que é o exército polaco no interior, que é uma força sem equivalente no resto da Europa. Isto é, há movimentos de guerrilha, de resistência, como em França, na Jugoslávia, partisãs. Esta é uma organização muito maior, porque está pensada. O exército do interior está pensado não apenas para fazer operações de guerrilha e de sabotagem contra os ocupantes alemães, mas para se tornar imediatamente uma força armada nacional. E, portanto, tem cerca de 10 mil oficiais, que enquadra cerca de 400 mil ativistas na Polónia. Isto é, há 400 mil pessoas na Polónia que estão integradas neste exército do interior. Nem todos eles têm armas. Os homens não conseguiram desbaratar durante a ocupação? Não. Quer dizer, eles existem, mantêm universidades clandestinas, escolas. Portanto, é todo um mundo subterrâneo que existe na Polónia, baseado neste, enfim, com a superintendência do governo no exílio em Londres e depois dos delegados do governo no exílio na Polónia, que se mantém, quer dizer, que resiste, que esconde-se dos alemães, portanto é uma espécie de Polónia clandestina, cuja ideia, em princípio, é, no momento da libertação, poder afirmar imediatamente o poder polaco, isto é, ocupar a Polónia, portanto, afirmar-se como uma força de ordem. Portanto, eles têm, os homens armados devem ser cerca, os combatentes armados devem ser cerca, eu ia dizer homens e é errado, porque 10% do exército interior são mulheres. Os combatentes armados devem ser uns 40 mil. E inclusivamente eles têm uniformes e tudo, quer dizer, isto é, eles portanto, não são uma força de guerrilha, não estão pensados como uma força de guerrilha, estão pensados como um exército que está no interior para, precisamente, enfim, além de operações de sabotagem, sobretudo para afirmar a soberania polaca. Esse é que é o ponto. Quer dizer, essas estruturas clandestinas, de certa maneira, mesmo depois da ocupação soviética, continuaram de certa maneira. Sim, os soviéticos depois continuaram a batalha dos nazis contra o resto do exército do interior. Quer dizer, isto é, aliás, em outras regiões da Europa também é a mesma coisa. No caso da Ucrânia, por exemplo, até quase aos anos 50, os soviéticos continuam a lutar contra as guerrilhas contra as guerrilhas nacionalistas ucranianas. O governo polaco estava no exterior, não é? Estava em Londres. E estava muito preocupado em julho de 1944. Porquê? Porque já se tinha percebido em julho de 1944 que a Polónia, portanto, vai ser libertada da ocupação alemã pelo exército soviético. Já não há dúvidas a esse respeito. Os aliados nunca chegarão nunca conseguirão passar à frente do exército soviético que avança da Ucrânia e da Bielorrússia, e o governo polaco em Londres não confia nada na União Soviética. Ele tem várias razões para isso, tem 3 grandes razões. Primeiro, a Polónia tinha estado ocupada pelos russos até 1918, uma parte da Polónia. A República Polaca tinha-se constituído depois da Primeira Guerra Mundial, em grande medida através de guerras com os soviéticos. Isto é, a União Soviética tinha tentado destruir a República Polaca em 1920-21 e os polacos tinham resistido a essa agressão soviética. E depois, claro, em 1939, os polacos sabiam que não tinham sido só invadidos pelos alemães, tinham sido invadidos umas semanas depois, em setembro de 1939, também pelos soviéticos. E o governo polaco em Londres manteve esta lógica dos 2 inimigos. Isto é, a Polónia tinha 2 inimigos na guerra, a Alemanha e a Rússia comunista. A Alemanha nazi e a Rússia comunista. Eram 2 inimigos para a União. E esse é que é o embaraço depois para os aliados, mesmo quando a Rússia comunista depois se tornou aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos, para o governo polaco continua a ser um inimigo para o governo polaco no exterior. E essa ocupação soviética entre 39 e 41 foi também uma ocupação violentíssima. Violentíssima. Quer dizer, em 1943 os alemães revelaram a descoberta em Katyn, na Rússia, umas florestas na Rússia, perto da cidade russa de Smolensk, cerca enfim, a contagem hoje aponta para cerca de 22 mil cadáveres oficiais polacos que tinham sido mandados executar
pelos soviéticos, isto é, tinham sido executados pelos soviéticos, tinham sido feitos prisioneiros de guerra pelos soviéticos em 1939 e, muito provavelmente, em abril, maio de 1940, teriam sido executados em massa pelos soviéticos. Portanto, a União Soviética, enquanto esteve na parte oriental da Polónia, uma coisa que esteve a fazer foi exterminar as elites polacas. Portanto, há uma campanha de extermínio, isto é, matar os oficiais, advogados, médicos, quer dizer, matar essa gente toda. Porquê? Porque a União Soviética contava a anexar esses territórios. Portanto, dizia que eram territórios que faziam parte da Ucrânia, da Bielorrússia, portanto, anexá-los à União Soviética, e estava a tentar exterminar as elites polacas, aquelas, enfim, os mais nacionalistas, os politicamente mais conscientes, e, repito, a partir de 1943, o governo polaco em Londres sabe deste extermínio, quer dizer, isto é, sabe, embora depois, mais tarde, os soviéticos venham a dizer que não, que tinham sido os nazis que tinham morto estes oficiais. Não, foram os soviéticos. Foram os soviéticos. E, claro, como disse aqui, a União Soviética reclamava parte do território da Polónia. Quer dizer, portanto, se a ocupação alemã sucedesse à ocupação soviética, era muito provável que a Polónia perdesse uma grande parte do seu território que voltasse a ser anexado pela União Soviética, porque a União Soviética continuava a considerar aquela parte do território, a Polónia Oriental, como território soviético. E, portanto, havia isto, e claro, havia também uma outra razão para o governo de Londres estar preocupado, que era que na parte da Polónia que os soviéticos ocupam outra vez em julho de 1944, a polícia comunista começa imediatamente a prender os membros do exército do interior. Isto é, a tentar identificá-los e aprendê-los. E até outubro de 1944, a polícia comunista vai prender 21 mil membros do exército do interior polaco. Isto é, trata-os exatamente como os alemães os tratavam. Aliás, prende-os e os oficiais e os comandantes são todos executados imediatamente. Portanto, como inimigos. Isto é, a União Soviética entra na Polónia como uma espécie, vamos libertar, mas ao mesmo tempo com um inimigo, quer dizer, a continuar as políticas que tinha antes de 1941. Mas tudo isto é também uma preocupação para o governo polaco, porque o governo polaco não confia na União Soviética, mas também desconfia dos americanos e dos ingleses. E porquê é que desconfia dos americanos e ingleses? Porque acha que os americanos e os ingleses estão muito mais interessados em manter a aliança com a União Soviética do que propriamente em defender os direitos da Polónia. E, portanto, a ideia do governo polaco em 1944 é eles vão nos sacrificar à União Soviética. A Aliança Soviética é muito importante para derrotar a Alemanha e eles não vão sacrificar a Aliança Soviética. Mas pela tua descrição, o governo polaco tinha uma absoluta lucidez, porque tudo aquilo que eles temiam veio mesmo a verificar-se. Eles estavam a ver o filme todo. Não, eles estavam a ver o filme. Quer dizer, eu creio que toda a gente estava a ver o filme. Quer dizer, isto é, os soviéticos, obviamente, porque estavam decididos a anexar a Polónia e a libertarem-se, sobretudo da população polaca que existia na parte da Polónia que eles estavam determinados em anexar. E os americanos e ingleses, porque, obviamente, quando faziam as contas, favorecia sempre Stalin e a União Soviética. Isto é, muito mais importante ter os soviéticos do nosso lado do que propriamente os polacos. Quer dizer, os soviéticos podem nos ajudar a derrotar a Alemanha, os polacos, enfim, com toda a boa vontade deles, o esforço, a dedicação desde 1939, a verdade é que não correspondem, não nos dão o mesmo, não nos podem ajudar da mesma maneira. E por isso o governo polaco vai, o que é que o governo polaco vai, e os chefes polacos do exército do interior vão encontrar como alternativa a mesma opção de Gaulle em agosto de 1944. Isto é, vão tentar arranjar uma maneira de dizer que tinham sido eles a libertarem-se da ocupação alemã, que não tinham sido os soviéticos a libertarem-se, de modo a reafirmar o seu direito a governarem-se eles próprios. E fazem como de Gaulle, isto é, eles não podem libertar o território todo, mas então a capital é que é fundamental. Vamos libertar a capital. De Gaulle libertou Paris e eles querem libertar o exército, o governo polaco quer libertar, obviamente, Varsóvia, quer dizer, quer libertar-se de Varsóvia e assim impor-se como um interlocutor, isto é, nós estamos a controlar Varsóvia, já não nos podem esquecer, já não nos podem passar ao lado. E, portanto, decidem arriscar tudo numa insurreição do exército do interior em Varsóvia, em 1 de agosto de 1944, sob o comando do general Tadeusz Komorowski, desculpa pela pronúncia poláquia. Polaco. Portanto,
é uma opção que, aliás, eles tomam depois de terem pensado noutra coisa. Eles inicialmente tinham pensado em, sobretudo, concentrarem-se nas províncias polacas, a ação do exército interior em termos de sublevações, e é em julho que subitamente decidem tem de ser Varsóvia. Quer dizer, tem de ser de Varsóvia para nos afirmarmos, porque senão vamos ser esquecidos nesta guerra e vão decidir o nosso destino sem nos perguntar nada. Portanto, é uma insurreição contra a ocupação alemã, mas de facto o alvo da insurreição é a futura ocupação soviética e a condescendência que os aliados terão com a ocupação, ou a condescendência que os polacos temiam que os aliados viessem a ter para com a ocupação soviética. O mínimo que se pode dizer da insurreição é que é mesmo heroica, se a palavra existe para ser aplicada, é para ser aplicada aqui. O exército do interior aparece fardado, quer dizer, portanto, como um exército regular a combater os alemães. A população civil de Varsóvia apoia totalmente o exército do interior. Aliás, nós sabemos isto pelos prisioneiros que os alemães fazem. 2.000 dos prisioneiros do exército do interior são mulheres, quer dizer, mulheres fardadas também e combatentes. Portanto, eles conseguem, em Varsóvia, libertar grandes áreas da cidade, sobretudo na margem ocidental do rio Vístula. Portanto, o rio Vístula é o grande rio que atravessa a Polónia e atravessa também Varsóvia, a cidade de Varsóvia. Portanto, eles libertam grandes áreas, incluindo o centro, a cidade velha, portanto, é toda libertada pelo exército do interior. Eles depois fortificam-se, cortam as ruas com barricadas, usam os esgotos para se moverem na cidade. Portanto, os esgotos são uma espécie de via de comunicação do exército interior. Ocupam também um dos mais altos edifícios de Varsóvia, onde hasteia uma gigantesca bandeira polaca. Portanto, isso no dia 1 de agosto. Portanto, a população, depois de quase 4, 5 anos de ocupação alemã, quer dizer, de repente, imaginem esta situação, quer dizer, acordar e ver uma enorme bandeira da Polónia no centro de Varsóvia, portanto, o sinal de que os polacos tinham voltado a tomar conta do seu destino. Portanto, porque é que não resulta? Bem, não resulta, em primeiro lugar, porque em Paris os alemães retiram, em Varsóvia não. Porque é que os alemães retiraram em Paris e não retiraram em Varsóvia? Isso, enfim, em Paris também tem a ver com as decisões do governador militar alemão, mas tem a ver também com a política de defesa militar alemã. Os alemães, na parte oriental, na frente oriental, já estão com grandes dificuldades em parar o exército soviético em campo aberto e, portanto, estão a tomar as opções de fortificar as cidades para obrigar os soviéticos a enfrentar grandes batalhas urbanas que, obviamente, imediatamente, pelo menos, se não paralisam, demoram imenso o avanço. E, portanto, Varsóvia era para ser uma destas fortificações. Eles estavam a construir bunkers em Varsóvia, etc., trincheiras, e, portanto, há da parte dos alemães, a ideia, não vamos abandonar Varsóvia, vamos continuar. É também muito provável, embora nos livros que eu tenha consultado para este programa não tenha visto esta razão, mas penso que poderá ter sido também outra razão. Os alemães ainda ocupam muitas cidades na Europa Central Oriental, na Checoslováquia, Roménia, Hungria, etc., e muito provavelmente quererão transmitir uma mensagem para essas populações de que não pensem em revoltar-se agora que têm o exército soviético aqui à porta, porque nós não vamos embora, quer dizer, e vamos punir-vos brutalmente se vocês se revoltarem. Portanto, também pode ter sido uma outra ideia. Portanto, há esta política alemã que é importante. Portanto, os alemães em Varsóvia tentam esmagar a insurreição do exército interior, e depois há o comportamento dos, vamos pôr entre aspas, libertadores, quer dizer, isto é, os exércitos soviéticos não têm o comportamento dos exércitos americanos em França. Em França, o exército americano apoia a insurreição em Paris, o exército soviético, que já estava nos arredores de Varsóvia
desde o dia 29 de julho. Portanto, há unidades militares soviéticas nos arredores, nos subúrbios de Varsóvia, no dia 29 de julho. A partir desse momento, quando se dá a insurreição, o exército soviético basicamente para e fica a assistir ao espetáculo durante 2 meses. Quer dizer, isto para e deixa os alemães basicamente destruir o exército do interior durante 63 dias. Mas pelos argumentos que tu estavas a utilizar há pouco, eles também não estariam propriamente à espera que os russos ajudassem. Ou não queriam, eles estariam à espera. Não, eles estariam à espera que os russos continuassem a avançar e expelissem os alemães. Portanto, eles estavam convencidos que iriam ter 1 ou 2 dias de luta com os alemães. E que os alemães depois, perante o avanço soviético, retirariam. Portanto, esta era a ideia que eles tinham. E, claro, quando os soviéticos entrassem em Varsóvia, já eles estavam lá instalados, com o governo deles e o exército do interior a patrulhar as ruas, etc. Portanto, esta era a ideia. Sim, eles contavam com os soviéticos, quer dizer. Os soviéticos decidiram não entrar nesse cálculo, quer dizer, e basicamente os soviéticos perceberam que o alvo da sublevação era sobretudo, a futura ocupação soviética e, portanto, não ajudaram nem com o avanço, portanto, não avançaram, mas também não ajudaram nem com artilharia, nem com o apoio aéreo, portanto, basicamente e não deixaram os ingleses e os americanos ajudar. E essa é outra coisa, isto é, os americanos e os ingleses, aliás, a partir até do norte de Itália, decidiram, sim senhor, então nós vamos ajudar. Mas para ajudar, enfim, eles fazem voos a partir do norte de Itália, que podem sobrevoar Varsóvia, lançar mantimentos e abastecer, portanto, o exército do interior o exército polaco do interior em Varsóvia, mas era muito mais fácil se eles pudessem usar os campos de aviação soviéticos ali ao pé, e os soviéticos proíbem, pura e simplesmente, e portanto não ajudam absolutamente nada. Só no fim, quer dizer, depois lá quase no fim de setembro, os próprios soviéticos fazem umas largadas de munições, quer dizer, umas coisas assim, só para não dizer que não se fez nada, mas a verdade é que eles não fazem nada. E mais tarde vão invocar toda a espécie de desculpas técnicas, que o exército soviético estava muito disperso e, portanto, não podia fazer uma espécie de avançar. Mas reparem, aqui não estamos só a dizer que o exército soviético podia ajudar avançando. Podia ajudar também dando este apoio de artilharia, apoio aéreo, e também não dá, quer dizer, e portanto essa não é uma boa desculpa. A luta em Varsóvia é tremenda. O exército do interior teve cerca de 15 mil mortos, portanto tem uma enorme mortandade, mas além disso as forças alemãs e as forças das SS que foram enviadas para Varsóvia para reprimir a sublevação exercem represálias extremamente violentas sobre a população civil. Calcula-se que cerca de 150 mil civis são mortos, quer dizer, não é mortos apenas nos bombardeamentos, isto é, executados. Por exemplo, no bairro de Wola, que fica no ocidente de Varsóvia, portanto na margem direita do Vístula, em 2 dias cerca de 40 mil civis terão sido executados pelas SS, isto é, tirados de casa e executados. Uma espécie de operação de punição da população civil também pelo apoio que teria dado, ou pelo contentamento, ou pela satisfação. Às vezes nem era o apoio, mas era a satisfação que eles imaginavam, que os alemães imaginavam que estivessem. Portanto, é uma coisa terrível, é uma espécie de massacre da população e, além disso, a destruição da cidade. Em Varsóvia são cumpridas as ordens de Hitler para destruir a cidade. No fim, quando o exército do interior rende-se, e nessa altura os alemães, aliás, a luta era tão violenta que os alemães aceitam reconhecer o exército do interior como um exército que esteja ao abrigo da Convenção de Genebra, isto é, como um exército convencional, não como uma força de guerrilha, mas como um exército convencional, fardado, porque eles estavam fardados, etc. Portanto, ele aceita, e são negociados alguns termos de rendição. Nessa altura são evacuados os últimos habitantes de Varsóvia, cerca de 700 mil são evacuados, e os alemães dedicam-se durante vários dias a demolir a cidade, a demolir sistematicamente a cidade. 80% da cidade é demolida. E quando eu estou a dizer demolidos, é os edifícios com o seu recheio, as grandes bibliotecas,
os grandes museus, galerias de arte, com todo o recheio, isso é tudo destruído, incendiado e destruído, com todo o recheio lá dentro. Quer dizer, essas são as instruções que é dadas para a destruição total de Varsóvia. Aliás, uma das coisas que a ditadura comunista, que depois vem a ser instalada pela União Soviética a seguir em 1945 na Polónia, uma das coisas que faz para obter alguma legitimidade é dedicar-se, nos anos 50 e 60, à reconstrução de Varsóvia. Isto é, Varsóvia, a cidade velha, é reconstruída a partir de planos, de imagens, de gravuras, exatamente, quer dizer, como era. Quer dizer, e, portanto, hoje quem visitar Varsóvia vê a Varsóvia antiga outra vez, mas esta Varsóvia antiga é uma reconstrução dos anos 50 e dos anos 60, às vezes usando materiais que são recuperados dos escombros, porque a cidade tinha sido completamente destruída em 1944 pelos alemães, quer dizer, demolida completamente, incendiada e demolida. Deixa-me interromper que nós temos apenas mais algumas notas finais acerca desta revolta, mas terá que ficar para o podcast. O nosso tempo para quem está a ouvir, em direto chegou ao fim, e para essas pessoas eu despeço-me até para a semana. As outras encontram-nos no sítio do costume. Até lá. Certo, então há bocado estávamos a falar da clarividência do governo polaco no exílio, e verdadeiramente aquilo que aconteceu era aquilo que eles temiam. A União Soviética ocupa a Polónia, o leste da Polónia é anexado à União Soviética, portanto a Polónia perde todos os territórios orientais, mas depois é compensada por territórios alemães a oeste, o que dá uma grande transferência de população. Há 5 milhões de alemães que são expulsos dos territórios que vão depois ser entregues à Polónia, e há 5 milhões de polacos que tinham sido expulsos dos territórios anexados pela União Soviética que vão para esses territórios. Portanto, digamos que a Polónia em 1945, a Polónia é empurrada para o Ocidente, quer dizer, os polacos. É empurrado, quer dizer, literalmente desliza no mapa em direção ao Ocidente. Portanto, isso é uma das coisas que a União Soviética faz. A outra é impor uma ditadura comunista que vai só acabar em 1989, isto é, 45 anos depois da revolta de Varsóvia. O futuro dos resistentes do exército do interior sob o domínio comunista é terrível. Uma grande parte é detida pelas autoridades soviéticas e deportada para a Sibéria. Portanto, são deportados para a Sibéria, às dezenas, centenas de milhares, e os seus líderes são executados, tudo o que é líderes oficiais, etc., são executados pelos soviéticos, acusados de ser reacionários. Nós temos há várias histórias. Uma das mais importantes operacionais do Exército do Interior em 1944 era uma senhora, eu vou dizer o nome, provavelmente não pronunciando da melhor maneira, Elżbieta Záwaka. Elżbieta Záwaka tinha sido uma resistente contra os alemães, muito importante em 1943, 1944. O que é que lhe acontece quando a Polónia é libertada pelos soviéticos? É presa, é torturada pelos comunistas, é condenada a 10 anos de prisão. Isto é 10 anos de prisão por ter resistido contra os alemães, mas fora, obviamente, dos quadros do enquadramento que os comunistas achavam melhor. E só depois de 1989, portanto 45 anos depois, é que o governo polaco, já da Polónia democrática, depois do fim do regime comunista, a reconhece, esta Elżbieta Záwaka. Ela é promovida então a general, em 2006 é promovida a general. Ela felizmente vive imenso tempo, morre com 99 anos, em 2009, e portanto ainda teve esta reparação, isto é, do novo regime polaco a promover. E claro, este foi o destino do exército do interior. O exército do exterior, a maior parte dele decidiu não voltar à Polónia. Portanto, há cerca de 200 mil polacos que ficam no Reino Unido, depois vão para a Austrália, vão para os Estados Unidos e que ficam no Reino Unido. Em 1945, no fim da guerra, os ingleses, o governo inglês, sobretudo Churchill, tiveram um rebate de consciência em relação à Polónia. Isto é, nós começámos a guerra em 1979 por causa dos polacos e agora vamos entregar os polacos a uma ocupação tão violenta, quase tão violenta e tão exterminadora como a dos nazis, que é esta ocupação comunista. E Churchill pede aos comandos militares britânicos um plano
um plano para uma guerra com a União Soviética, a começar em julho, e cujo objetivo seria afirmar a independência da Polónia. Certo. Mas claro, eles fizeram os planos e vinha a recomendação a dizer esqueça, quer dizer, não dá, não temos, isto é, nem os americanos nem os ingleses têm na Europa forças suficientes para enfrentar os soviéticos, porque eles diziam que os soviéticos não se iriam com certeza ficar, iriam resistir, e além disso nós ainda precisamos dos soviéticos para a guerra com o Japão no Pacífico e, portanto, os americanos nunca concordarão absolutamente nada com isto, porque estão à espera dos soviéticos. De tudo isto fica ainda o governo polaco no exílio. O governo polaco no exílio manteve-se em Londres até dezembro de 1990. Portanto, eles mantiveram-se em Londres. E o que é que aconteceu em dezembro de 1990? Em 1989 tinha havido eleições livres na Polónia, portanto, tinha sido eleito um governo presidido por Lech Walesa, o famoso herói da resistência contra os comunistas, e este governo de Londres, em dezembro de 1999, faz a transferência de poderes e de insígnias solenes ao novo governo polaco democraticamente eleito. Isto é, em Londres houve um esforço destes polacos para manter uma tradição da Polónia livre durante todos estes dezenas de anos de ocupação soviética e comunista. Portanto, é um país que esteve entalado entre duas grandes potências, a Alemanha e a Rússia, por vezes com ideologias horríveis, o nazismo e o comunismo, e que teve de se afirmar a sua independência aí, e que esteve disposto aos maiores sacrifícios, como se viu em agosto e setembro de 1944, e que foi traído, quer dizer, de uma maneira terrível por quase toda a gente. Os patinhos feios da Segunda Guerra Mundial. Bom, muito bem, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.